Estamos de volta ao nosso assunto. Até aqui falamos dos ácidos, né? da metalografia dos ácidos. Agora chegou a hora de estudarmos um pouco os ferros fundidos, que são materiais que também têm muita aplicação no campo da engenharia, na construção de equipamentos, nas fábricas, na indústria de modo geral. Os ferros fundidos são o termo genérico utilizado para as ligas ferro-carbono, nas quais o teor de carbono excede o seu limite de solubilidade na austenita, na temperatura do eutético. O teor de carbono do ferro na austenita é excedido para os ferros fundidos. Então, é claro que eu vou ter carbono livre dos ferros fundidos, né? Nos ácidos eu tenho o carboneto de ferro. Nos ferros fundidos eu vou ter carbono livre. A maioria dos ferros fundidos contém no mínimo 2% de carbono, mais silício, entre 1 e 3%, e enxofre, podendo ou não haver outros elementos de liga. De forma similar aos ácidos, os ferros fundidos podem ser hipoeutéticos, eutéticos ou hipereutéticos, com o valor eutético definido como o ponto de equilíbrio entre a austenita e a cementita, cerca de 4,3% de carbono. De acordo com sua composição química e com a distribuição do carbono na sua microestrutura, os ferros fundidos podem ser classificados em 4 grandes categorias ou grupos. São os ferros fundidos brancos, os ferros fundidos cinzentos, os ferros fundidos maleáveis, os ferros fundidos dúteis ou nodulares. Vamos ver o que cada um deles é. A composição química dos ferros fundidos está aqui. Notem que o carbono está sempre acima de 2%, exceto aqui no branco, e que ele tem uma dissolução menor. Todavia, ele aceita esse tipo de número, porque o carbono volta a ter a sua formação, volta a formar carboneto de ferro ou a cementita, como nos ácidos. Carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Notem que eles têm uma variedade enorme de composições químicas. Ambos, em todos os casos, eles têm aplicações específicas e têm um custo menor dos ácidos. E, em certos casos, têm um desempenho melhor que dos ácidos para algumas funções. Ora, custo menor e desempenho melhor, há soluções a casos em que os ácidos não têm vez. Recomenda-se logo a aplicação de ferro fundido. Aí, algumas aplicações dos ferros fundidos são os corpos de válvulas. Válvulas de grande porte, como essas válvulas, válvula gaveta, válvula globo, né? Elas têm o corpo, né, até aqui, de ferro fundido. Carcaças de bomba também são feitas em ferro fundido, carcaças bipartidas. Até aqui um pedaço, uma parte, e a parte superior tem outro pedaço, né? Apenas o eixo aqui é de aço. Os ferros fundidos brancos têm as seguintes propriedades: alta resistência ao desgaste, alta resistência à abrasão, baixa tenacidade, logo eles se quebram facilmente, né? Baixa resistência ao impacto, não se presta à usinagem, porque vai se desfazendo, e não pode ser soldado, porque pelo alto teor de carbono. A composição do ferro fundido branco é perlita, cementita e eutético ledeburita, composto típico dos ferros fundidos, que contém 95% de ferro e 4,3% de carbono. Aí
Aí está uma micrografia de um ferro fundido branco eutético. Estrutura típica de um ferro fundido branco eutético, com 4,3% de carbono, que é o eutético, que é a ledeborita, né? Glóbulos de perlita sobre um fundo de cementita. Perlita são os grãos escuros, e o fundo branco é a cementita, carboneto de ferro. Ferro fundido branco hipoeutético. Aí está a imagem micrográfica de um ferro fundido branco hipereutético, teor de carbono acima de 4,3% de carbono. A estrutura apresenta longos cristais de cementita. Eu vou reiniciar esse slide, viu? Ferro fundido, ferro fundido branco eutético. Estrutura típica de ferro fundido branco com 4,3% de carbono, que é o eutético do ferro fundido. Glóbulos de perlita sobre um fundo de cementita. Notem os glóbulos escuros de perlita e o fundo claro de cementita. Ferro fundido branco hipereutético. Notem na figura, imagem micrográfica de ferro fundido branco hipereutético, com teor de carbono acima de 4,3%. A estrutura apresenta longos cristais de cementita sobre um fundo de ledeborita. Aí está, então, os grãos alongados de cementita são os escuros. E a rede clara ao fundo é a rede do eutético, ledeborita. Ataque de nital, aumento 400 vezes. Ferro fundido branco hipoeutético. Aí está a estrutura, vista microscópica, de um ferro fundido com teor de carbono abaixo do eutético, 4,3% de carbono, portanto. Vê-se na figura microestrutura mostrando dendritas de perlita, são aqueles pontos escuros alinhados, áreas pontilhadas de ledeborita, que são os grãos escuros não alinhados, e áreas brancas de cementita, carboneto de ferro. Ataque nítrico, nital, aumento 100 vezes. Ferro fundido cinzento, que é o mais comum e o mais barato. Características: apresenta grafita livre em veios ou em flocos. É frágil sob tensões de tração. Tem boa resistência à compressão. Tem boa resistência ao desgaste. Tem excelente absorção de vibrações. Assim como ele tem defeitos, né, limitações, tem também boas qualidades. Basta saber, né, conhecer bem essa lista de vantagens e desvantagens para que o ferro fundido cinzento seja uma boa solução de baixo custo. Aí está a figura, então, microscópica de um ferro fundido cinzento. Apresenta microestrutura com carbono na forma de veios de grafita. Os veios são aqueles veios escuros, livres sob uma matriz de ferrita, perlita e cementita. Essas três, ferrita, perlita e cementita, não estão distintas nesta figura, indicando que, nesse caso, o ataque só serviu para mostrar os nódulos ou veios de grafita. Ficou devendo a mostrar para nós os outros constituintes do ferro fundido cinzento, que são a ferrita, a perlita e a cementita. Ficamos por aqui nesta aula. Até então, até a próxima. Nossa.